Irmãos, vamos começar, vamos ter outra palavra de oração, buscar a sabedoria de Deus, né? E vamos, hoje agora, olharmos de um aspecto mais prático para a perspectiva da evangelização nos centros urbanos. Vamos orar. Senhor Jesus Cristo, mais uma vez estamos buscando orientação pelo Teu Espírito. Que o Senhor nos ajude, nos faça compreender melhor, nos desperte, traga ideias para nós à medida que ouvimos essas considerações e que a Tua palavra seja lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Em nome de Cristo, amém. O meu objetivo agora com vocês é olharmos o aspecto que nos circunda. Não vamos fazer um estudo bíblico propriamente dito, mas não estamos abandonando os princípios das Escrituras. Nós vamos sempre abordar da Bíblia para a nossa realidade, mas precisamos conhecer a nossa realidade, o contexto que nós estamos vivenciando nesta realidade urbana. E eu trouxe alguns slides para a gente estar acompanhando de uma forma mais prática. E precisamos partir de onde estabelecemos os rumos. Agora, resumindo de uma forma mais direta, vamos definir a questão de missões, como vimos anteriormente. Missões como o povo de Deus intencionalmente cruzando as barreiras. É a igreja que cruza as barreiras. De onde? Daquele que é igreja para aquele que não é igreja. Daquele que tem a fé para aquele que não tem a fé, proclamando pela palavra e atos a vinda do reino de Cristo. É desta maneira que eu quero que você entenda a perspectiva missionária. Sou missionário? Sim. Então eu sou igreja. Como sou igreja, eu falo para aqueles que não são igreja. Como a minha fé está na pessoa, obra, sacrifício, ressurreição e poder de Cristo, eu falo para aqueles que ainda não conhecem esta fé em Cristo. E o que eu falo? Eu falo por palavras e ações os atos de Deus, o reino de Deus que está por vir. É dentro desse aspecto que nós iremos caminhar. E também entendermos um termo que precisa estar bem prático e bem claro na tua mente, que é a missão de Deus. Teologicamente chamamos de uma terminação latina que diz missio Dei, ou missão de Deus. Deus, o Deus Pai, planejou toda a eternidade formar um povo que seja o seu povo e ele seja o seu Deus para a eternidade. Deus está fazendo isso, colocando em prática essa realidade. Cristo é o missionário de Deus. Foi ele que veio ao mundo e aplicou o plano de Deus e a possibilidade que hoje nós temos de fazermos parte da família de Deus. O Espírito Santo é que capacita a igreja e, ao mesmo tempo, permite que aquele que ainda não tem a graça de Deus conheça, entenda e abra a sua mente. E, por fim, nós temos a igreja. A igreja é o instrumento ou é o povo de Deus no mundo que agora continua a missão. Em João capítulo 17, versículo 18, Jesus Cristo disse assim, que nós fomos enviados ao mundo assim como Ele foi enviado. Eu vos envio ao mundo assim como o Pai me enviou. E no versículo 20 ele diz, eu não oro apenas por estes que o Senhor me deu, mas por aqueles que ainda vão crer. Ou seja, Jesus estava orando por mim e por você, para que nós fôssemos os continuadores da sua obra. Ou seja, Jesus Cristo, missionário. Povo de Deus no mundo, missionário, executando a missão no poder do Espírito Santo,
pregando a Cristo crucificado, mas ressurreto dentre os mortos, que perdoa os pecados, que dá vida eterna e transforma. Essa é a nossa mensagem. Nós precisamos saber falar sobre isso, senão somos como o símbolo ou um sino que retine e, como todos os mais, não tem conteúdo, não tem mensagem. O meu objetivo hoje é falar sobre os desafios, as barreiras que nós precisamos vencer. E quando olhamos para as cidades, lembrem-se que esses aglomerados urbanos, eles têm múltiplas faces. As cidades, elas se caracterizam por um borbulhar de muitas coisas ao mesmo tempo, em vários lugares, acontecendo de maneiras diferentes dentro de uma coisa só. Você achar que Recife é algo tranquilo como um todo, não é verdade. Você andar num bairro como o Coque e andar num bairro como Casa Forte, são coisas completamente diferentes uma da outra. Você andar pelo centro da cidade no final de semana é um contexto. Você andar durante a semana é outro contexto. As cidades, elas são características, elas possuem faces diferentes. Eu costumo dizer, existe aquela cidade bonita. Uma vez eu estava com Jamile, nós fomos pregar numa igreja lá em Salvador. E entramos no carro e o rapaz começou a nos mostrar Salvador. Era lindo, mano. O que ele mostrava para a gente era cartão postal, era a coisa mais bonita do mundo, visto de cima, o mar lá embaixo, a Praça dos Apitos, né? Como é bonito que é medonha. Eu cheguei para ele e disse assim, me mostra o lado feio. Aí ele fez, como é, pastor? Eu disse, me mostra o lado feio da cidade. Eu quero ver o lado feio. Meus irmãos, é outro Salvador. É outra cidade. As moradias, as coisas insalubres, a maneira como as pessoas vestem, até o investimento público dentro dos locais é diferenciado. Então a cidade tem aquela cidade que ela mostra, por exemplo, Rio, cidade maravilhosa. Qual é o cartão postal? Corcovado, Cristo Redentor, a Urca, Leblon, Praia de Ipanema, Copacabana. Vai mostrar a maré? Vai mostrar a linha vermelha que acontece ali ao lado? Não é cartão postal. Então a cidade tem essas múltiplas estruturas. E quando eu vou falar dessas barreiras missionárias, você vai entender em alguns aspectos que tem tanta coisa para falar que eu tive que condensar em 3 blocos. Um estudioso detectou na vida da nossa estrutura humana uma espécie de onda. A primeira onda foi a questão do rádio. Foi algo impactante. A segunda onda se deu com a televisão. A terceira onda se deu com o advento da internet. E estão se falando numa quarta onda, que é o celular. Você hoje, com um celular, encontra qualquer pessoa em qualquer cidade, não importa o tamanho que ela seja. 10 milhões de pessoas, ou numa cidade como São Paulo, que já ultrapassa os 25 milhões de habitantes, você simplesmente diz para uma pessoa, sabendo o número dela, e tem um número qualquer, 9.836, 42, 23, 18, chutei um número maluco aqui agora, e você faz, me manda a tua localização. Ela manda a localização e a partir dali você, sem conhecer uma cidade, sem conhecer nada, você chega exatamente onde aquela pessoa é. Ou seja, na cidade hoje você é o seu celular. Você já pensou o transtorno de você perder o seu celular? Perder. Você imagine que seu celular, você não tem aquele backup lá para cima no Google, né? E você perdeu todas as informações que tem lá dentro. O que você acha que ia acontecer com você? Parece que hoje a gente se identificou tanto com isso, que parte da gente, parte da nossa vida está ali. E é nisso que são chamados a terceira onda. Então, isso trouxe uma coisa que é muito importante, que é as atitudes de privacidade. Num mundo como este, em que você está geograficamente muito perto das pessoas, e socialmente distante,
É só você andar no metrô, você andar num ônibus, ou você está dentro de um banco, você ou dentro de uma loja, você dentro de um shopping, você está muito perto de pessoas, mas você não sabe se aquela pessoa é um marginal, é um criminoso, é um estuprador. Você não sabe quem essa pessoa é, se é um foragido da polícia. Você não tem ideia quem é aquela pessoa. Pode até fazer uma pergunta para ela e você não sabe. Pode até você estar junto dentro de um transporte e não ter a mínima ideia daquela pessoa que está ali. Então, geograficamente, você está perto de muita gente, mas você não sabe nome, não sabe onde mora, não sabe o que faz, não tem nenhum conhecimento. Nós chamamos isso de privacidade urbana. Preste atenção. Quem você quer que saiba aonde você mora? Quem você gostaria que conhecesse seus horários de chegada e saída da sua casa, chegada e saída do seu trabalho, o seu itinerário? Você tem interesse que alguém faça isso? Saiba disso? A resposta é não. Ou seja, a estrutura urbana, ela impõe às pessoas uma certa ação a palavra não é segredo, mas é sigilo de quem eu sou, de quem eu faço, aonde eu moro. Aconteceu comigo uma vez, descendo do prédio, uma pessoa nova, e eu disse: meu nome é Sérgio, bom dia. E o seu? E a resposta foi: eu sou um morador do 302. Eu entendi o recado. Ele só quer ser conhecido como 302. E assim a gente vai vendo no nosso mundo, nós somos números. O número da garagem, o número do apartamento, o número do CPF, o número do celular. E esta privacidade, cada vez mais, vai levando as pessoas a ficarem receosas de algum contato que quebre isso. Uma pessoa que lhe aborda dentro de um shopping, que você não conhece, querendo conversar com você, o que você faz? Principalmente quando é um homem querendo falar com uma mulher, ou, né, senhora, por favor, eu queria conversar um pouquinho com a senhora. Ih, que conversar, meu amigo? Tem conversa não. Perguntar a hora, eu vou dizer, não tem hora não, pronto. No máximo vai disso aí. E se for no centro da cidade, mais problemas ainda. E nós estamos vivendo dentro de um contexto, essa privacidade, não é, se torna um anúncio interessante para você comprar a sua moradia. Condomínio fechado. Opa, legal. Privacidade do apartamento. Oba, legal. Casas que estão ali que ninguém pode chegar. Ótimo. Só que isso é um impedimento para você formar um relacionamento e formar uma amizade que possa verbalizar o Evangelho. Você passa a ter uma barreira aí. Esse negócio de chegar no meio da rua, falando com alguém para pregar o Evangelho, isso não existe mais dentro dos centros urbanos em termos de facilidade. Você vai ter uma grande barreira apresentando-se diante de você e dizendo: não quero que você se aproxime de mim. Por essa questão da privacidade. Eu não estou dizendo que não é possível quebrar, eu estou dizendo que ela existe. E, portanto, algumas ações que nós fazíamos no passado não tem mais espaço hoje no presente. A cidade não é mais um meio tranquilo. O convívio urbano não é mais algo que você saía porque era interessante passear na praça. Pouquíssimas pessoas fazem isso hoje. Então, houve uma mudança muito grande nessa questão da privacidade. Segundo aspecto é o ativismo. As pessoas estão envolvidas com tantas coisas ao mesmo tempo, que é preciso agora que elas tenham 6 braços ao mesmo tempo para resolver as múltiplas coisas que acontecem. Isso até a partir dos nossos filhos hoje. As crianças ficam
dentro do colégio até tal hora, depois vem a atividade extraescolar, depois tem um curso de inglês, depois tem natação, depois chega em casa, ainda vai tomar banho, vai ter que fazer tarefa, depois tem Kumon. Ei, quando é que dá tempo da criança ser criança? Quando é que esses molequezinhos vão brincar na rua? Ou vão brincar com os amiguinhos? Não vão mais. Não vão mais. A minha cunhada, a esposa do meu irmão, que é médica também, ele disse que ela trabalha muito com a questão de alergia, né? Está havendo um aumento muito grande de doenças alérgicas e de algumas dificuldades com crianças, porque as crianças simplesmente não pisam mais no chão. Não tem mais contato com alguns agentes que produzem ou produziriam anticorpos, dariam algumas dificuldades no organismo de contato com, digamos assim, certa sujeira, que é incrível, né? A gente está precisando do contato das crianças de ser churro, daquele que o menino chega em casa assim, o menino chegou podre, chega com aquela lixa preta aqui do pescoço, ó. Isso não acontece mais não. O guri sai limpinho e chega limpinho. A menina sai limpinha e entra limpinha. E onde é que ganha anticorpos? Não ganha. Essa é uma dificuldade que está acontecendo. E isso está sendo suprido por outras atividades. E aqui mergulhou-se o mundo digital. Se você conversa com muitas pessoas no mundo digital, isso não acontece no mundo real. Aliás, hoje dá dinheiro você ter muitos seguidores. Se você tem 500 mil pessoas que deram um clique positivamente em você, já estão lhe pagando por isso. E tem um monte de pessoas abrindo seus canais para isso aí. Mas e pessoal? Quantos daqueles ele conhece pessoalmente? Daquelas pessoas que estão ali, ele só quer o joinha, o sininho para receber as notificações e a inscrição no canal, porque você agora você para mim significa dinheiro. A sua presença virtual para mim significa recursos. E nessas atividades, irmãos, as pessoas dizem mais não ter tempo. Já perceberam? Rapaz, eu gostaria de ir na tua casa. Não tenho tempo não, rapaz, estou muito ativo, estou com muita coisa. E Satanás está trabalhando com essa parte, meus irmãos, de uma maneira impressionante. Recentemente eu li um artigo que falava sobre esses diversos tipos de programas que você tem no computador, em particular os das redes sociais. E ele estava falando que nós somos agora a mercadoria. Não pensem que esses programas que chamam gratuitos, que você baixa no seu celular, ele não é gratuito. Ele está vendendo você. Ele está vendendo o seu tempo. E a pesquisa foi feita dizendo que ele procura consumir aquele tempinho que você tem entre uma atividade e outra, dentro da sua casa. 1 minuto, 2 minutos, parou uma coisinha aqui, o celular vem e a gente vai. Aquele momento que você chega para comer alguma coisa, pede um sanduíche e não vem, aí você vai para o celular. Aquele momento que você está pegando o Uber não chega e diz, vai chegar aí em 3 minutos, você vai fazer algumas coisinhas. Ou seja, aqueles pequenos momentos durante o dia. Você sabe quanto tempo esses tipos de aplicativos roubam de você? 1h40. Tem tempo para ler a Bíblia? Tem mais não. Tem tempo para pensar em Deus durante o dia? Não tem mais não. O celular já engoliu você como um ativismo, que você tem que olhar o feed. E tem mais, quando você agora, todo mundo tem isso, né, no aplicativo, você pode dizer, quando chega alguma coisa no seu celular, no seu WhatsApp, com aquele avisozinho, plim, plim, e aquilo se torna tão urgente como se tivesse seu coração parando. Sábado eu estava no sepultamento do filho do senhor Ademar, em pleno culto. O celular do homem tocou. Ele não teve nenhuma dificuldade, ele atendeu o celular e falou durante a cerimônia que estava lá, no celular. É como se
O celular tocou, é urgente do urgente do urgente. Você for para um médico sem consulta marcada, você não fala com ele. Agora, se ligar no celular dele, você fala. Ou seja, falar no celular é mais importante do que a presença. Mas esse ativismo neste aparelho drena todo o tempo e as pessoas não têm mais. Agora eu pergunto, posso usar isso para evangelização? Essa é uma pergunta. Parar para pensar e dizer, isso está acontecendo. Tem como voltar atrás? Não tem. Eu não volto atrás dessa questão da privacidade, impossível. Não vou conseguir voltar atrás dessa questão do ativismo. Mas isso derrama ou gera uma terceira coisa que, com certeza, é destruidora, que é o secularismo. Ser cristão na cidade, às vezes, é questionado. E nós, muitas vezes, estamos embarcando neste conceito. Na década de 60, começo de 70, um escritor norte-americano que fez teologia numa faculdade lá, muito importante nos Estados Unidos, chamado Raven Cox. Ele escreveu um livro chamado A Cidade Secular, que no Brasil foi publicado como A Cidade dos Homens. E neste livro ele diz que a cidade é a maior expressão da presença de Deus entre as pessoas. E vai chegar um tempo que essa expressão vai ser tão forte que a gente não vai pensar mais em Deus, mas numa cidade. E que a cidade vai suprir todas as necessidades nossas. Na verdade, quando você está precisando de alguma coisa mesmo para valer, você gostaria de estar numa boa cidade, não é verdade? Se você tem uma doença muito séria, você gostaria de estar em Arco Verde ou em São Paulo? Eu gostaria de estar em São Paulo. Se altas horas da manhã você está precisando de alguma coisa, de um remédio que ninguém tem, onde você gostaria de estar? Numa cidade que tem a farmácia 24 horas, o serviço médico 24 horas. Se eu pego, ou se eu desejo alguma coisa de justiça, eu também gostaria de estar numa cidade para ter os meus problemas. Se você vê alguém chegando perto da sua casa, alguém suspeito, você liga para onde? Depende da cidade onde você está. Tem local que não adianta você ligar. Então a cidade se apresenta dessa maneira, e a primeira busca nossa, em vez de ser Deus, tem sido o que a cidade oferece. Nós como crentes sabemos que a graça comum de Deus é algo que Deus faz e oferece para crente e para descrente. O problema é quando você chega e olha essas estruturas e tem um paralelo na Bíblia. Você acha que aquelas estruturas são a tua segurança. Um homem plantou, Jesus contou essa história, colheu muito, se deu muito bem, juntou nos seus celeiros, derrubou os que não estavam pequenos, e quando ele estava satisfeito com uma boa reserva, vivendo muito bem, ele se secularizou. Ele não olhou mais como Deus doador daquelas coisas boas para eles. Ele chegou e disse: minha alma, coma, beba e se alegre, porque o que você tem guardado vai durar muito. E aí Jesus Cristo disse: este homem é louco. Mas tem muitos crentes se secularizando hoje. Como? Tem crente hoje que só se sente seguro quando passa num concurso e diz que a sua aposentadoria está garantida. A maioria dos crentes hoje em dia, toda oferta de emprego que gere mais dinheiro, ele diz que é bênção. Ele nem imagina que Satanás pode estar comprando o passe dele, mandando ele para o lugar que não é para estar. Nós não perguntamos mais: Senhor, esse emprego aí que está dando mais dinheiro, vem de ti ou é do de Satanás? Nós secularizamos. Em termos de recurso, ele é capaz de deixar de fazer coisas na igreja para que aquele recurso chegue para ele. Secularizou.
Tem profissões que os pais não querem mais para os seus filhos. E sabe por que não querem? Porque não dá dinheiro. Secularizou. Tem pais crentes, pasmem, que é provável que entre em crise, porque o filho decidiu servir a Jesus em um lugar mantido pela igreja distante. Ou mesmo ser pastor. Secularismo, irmãos, é o que nós chamamos de cosmovisão, é uma visão das coisas, onde o aqui e agora, o ter, é mais importante do que o ser. E as estruturas se tornam a motivação da nossa vida. Cuidado, isso é sutil. E funciona como um verdadeiro aspirador. Privacidade, precisamos entender como ultrapassar isso. Também precisamos entender essa questão desse momento em que nós vivemos de múltiplas atividades. E esse apelo grande para o secular e que separa coisas sagradas de um lado, coisas do mundo do outro. Não, o crente não tem essa separação. Se o crente é um ser que vive na presença de Deus, então tudo que ele faz, irmãos, é santo e precisa ser santo, porque ele vive e serve o Deus Santo. Eu quero trazer para vocês agora uma avaliação da realidade de Olinda. Atualmente, Olinda tem 397 mil habitantes. Tem a maior densidade geográfica do estado. 9.500 habitantes por quilômetros quadrados. É muito alto. Recife só tem 7.500. A quantidade de habitantes pelo território de Olinda é bem diferente. Só o bairro de Rio Doce tem aproximadamente 150 mil. Um terço de Olinda mora em Rio Doce, naquele adensado. Grande parte aqui no bairro de Casa Caiada, onde temos o adensamento vertical. E essa é uma realidade, e que na cidade nós não temos um reflexo daquilo que acontece em outros municípios. Olinda tem apenas 19% de evangélicos dentro da sua população. É muito pouco. Abreu e Lima, aqui pertinho da gente, já está com perto de 46%. Ou seja, esse dado é mais antigo, então devem ter ultrapassado. Ninguém que não tenha, digamos assim, o aval da Assembleia de Deus vai conseguir se eleger lá em Abreu e Lima. Mas o fato é que isso gera algo que nos preocupa. É que mesmo tendo 75 mil evangélicos, nós não temos 75 mil missionários na cidade. Esse é o grande problema. Porque alguns pregam, poucos se interessam, e a grande maioria não fala, não prega, simplesmente vive de segunda a sábado, dentro da sua rotina normal de casa, trabalho, dia a dia, se envolve com alguns trabalhos na igreja, e esse envolvimento no trabalho da igreja é tudo que ele faz. E aí aparece para nós duas grandes estratégias missionárias. A primeira é a mais usada pelas igrejas, a de recrutar o povo de Deus para usar parte do seu tempo, geralmente o tempo livre, que, entre aspas, nas atividades missionárias de obreiros pagos pela igreja. Eles não têm em si uma visão pessoal, não têm sua listinha de amigos para orar, eles não têm alvos particulares de missão, eles se envolvem com alguma ajuda, eles se envolvem com alguma coisa, com alguém que está indo. Não canso de dizer sobre isso, já falei aqui no passado, que uma vez eu passei ali pela região do centro da cidade, e uma das nossas igrejas presbiterianas, estava com uma faixa bem grande, campanha de missões. Eu geralmente, quando ando essa frase, essas faixas ou avisos que se usava,
eu costumava parar e olhar, mas eu parei porque eu fiquei surpreso, muito surpreso. E o título da campanha de missões era o seguinte: você vai no meu lugar. Meu Deus, estamos terceirizando. É aquela ideia que eu falei anteriormente, pessoas que acham que juntando dinheiro e dando para a missão, ou mandando alguém para fora custeada pela igreja, nós estamos sendo missionários. Eu já paguei o meu dinheiro, já dei minha contribuição, eu contribuo todo mês com alguns missionários e pronto, a minha tarefa está cumprida. Alguém eu não posso ir, mas alguém vai no meu lugar. Tudo bem, pronto, satisfeito e a mente tranquila. Mas quem disse que Deus permite você terceirizar? Quem disse, como hoje comemoramos o Dia dos Pais, Deus permitiu você terceirizar a educação do seu filho? Como que você pode terceirizar? Você não tem isso. Mas tem uma outra maneira, irmãos, mais difícil e que exige muito da liderança da igreja, é verdade, mas que envolve toda a membresia, a de preparar os membros da igreja para uma missão frutífera durante toda a sua vida. Adolescente falando para adolescente, jovem para jovem, moços para moços, profissionais para profissionais, jovens casais para outros jovens casais, pessoas mais maduras para outras mais maduras, ou seja, toda a vida. E nós chamamos isso de evangelização como estilo de vida. Eu preciso trazer aqui quais são os resultados da primeira estratégia, porque eles não são nada agradáveis. O resultado da primeira estratégia são os seguintes, preste atenção, veja que coisa realmente impactante para não nos alegrarmos, para a tristeza nossa. 98% da membresia ou de todos os cristãos não são obreiros pagos ou mantidos pela igreja. E não estão empolgados nem envolvidos com a missão. 98%. Essas pessoas, esses 98% da igreja, dedicam de 2 a 10 horas por semana para atividades que estão relacionadas ao agir da igreja, não eles pessoalmente. Não é falando para o vizinho, não é falando para o amigo do trabalho, é fazendo alguma coisa pela igreja, alguma coisa da cantina, algum trabalho manual, alguma coisa que preparou, botar as mesas lá atrás, fazer um banner que o GPS precisou. E qual o resultado? É que 95% do tempo, de toda a vida desses crentes, não está direcionada para a obra missionária. Eles não aproveitam. Vejam como é grave essa separação que o secularismo produz. A gente chega até a perguntar na igreja assim: o que é que você faz secularmente? Já ouviram falar essa expressão? E eu digo, como assim? Você não pode fazer esse tipo de separação. Você está no mundo para a glória de Deus. Trabalha numa empresa para a glória de Deus. Tem o seu tempo de ginástica para a glória de Deus. O seu lazer para a glória de Deus. Mora nesse bairro para a glória de Deus. Eu estou nesse apartamento morando por quê? Para a glória de Deus. Aqui pessoas têm que conhecer a Cristo de algum jeito. Senhor, me ajuda, me orienta, me mostra alguém. Você conhece um crente pensando assim? Como que eu vou quebrar a barreira da privacidade da pessoa que mora ao lado do apartamento? Eu vou chegar daqui a pouquinho. Porque não adianta mostrar os problemas sem não dar as soluções. Mas essa estratégia não pode continuar. De manter cada vez pessoas mais pagas pela igreja e meu dia a dia, o meu trabalho não tem nada a ver com a minha obra missionária. Como quebramos isso? Vamos trabalhar primeiro em termos de oportunidades pessoais. Primeiro, a oferta cristã de amizade e atos de bondade. Toque a música, meu irmão. Toque uma música bonita. Mostre
ao mundo a bondade através de você. Quebre a barreira. Eu digo sempre que certos atos como perdas, tristezas, angústias, doenças, são portas largas para você ajudar. Você pode fazer muito por alguém. Pensar como chegar numa pessoa, isso é intencional. Você tem que parar e pensar, como é que eu quebro para chegar nesse vizinho aqui? O que eu faço para quebrar alguma coisa para aquele rapaz? Eu me lembro, havia um rapaz que trabalhava comigo lá na Cheche. O cara era ruim de relacionamentos. Ele era difícil de relacionamento, irmãos. Ele era muito difícil. Todo mundo falava mal daquele cara, embora fosse um técnico muito bom. E eu tomei o propósito de ser amigo desse rapaz. Não foi fácil. Mas a minha iniciativa chegou a um ponto de abrir portas para eu e Jamile jantarmos na casa dele e falarmos do Evangelho para eles. Isso você pode fazer. Quando eu falo evangelização no local de trabalho, eu não estou falando de você usar o seu tempo de trabalho pelo qual você recebe o seu recurso financeiro para evangelizar. Eu não estou falando disso. Você está vendo uma pessoa com uma dificuldade num trabalho que é de lá dentro e você ajuda aquela pessoa naquela dificuldade. E que ninguém faz, mas você faz. É aquela vizinha ou vizinho que tem neném agora, e sabe quem tem neném é difícil. E você, de alguma forma, já se aproximou e se oferece para ficar com o filho deles por uma noite, enquanto eles têm um descanso. Ai, quem não quer um negócio desse? Ufa! Nós podemos pensar em várias maneiras. Aí é você que vive aonde você vive. Esse final de semana eu tive um médico, no ano passado, que esteve comigo. Eu conheço a vida dele. E ele, dentro do trabalho, ele fala de Cristo. Olha, o médico está por cima, o paciente está ali fazendo por baixo. No sentido que você está dizendo, ele está no dono da conversa. E ele diz, eu não tenho dificuldade nenhuma de falar que a pessoa... Eu vejo a pessoa assim, você precisa conhecer a Cristo. E fala. É interessante nós percebemos, irmãos, como a gente precisa fazer essa ligação de uma oferta. Claro que você não vai chegar e simplesmente não perceber a oportunidade. A Bíblia diz, aproveite, está lá em Colossenses 3, aproveite as oportunidades quando você estiver com as pessoas que não são cristãs. Às vezes o Espírito Santo abre a porta de uma maneira, a pessoa chega, está tratando de um problema no médico, e ela depois abre um problema emocional, uma crise pessoal. Deus está te dando a oportunidade, irmão, irmã. Então, oferta de amizade, de entender, de fazer alguma coisa, às vezes até uma fatia de bolo, que você acabou de fazer, dá para o vizinho. Vai quebrar aquela barreira da privacidade. Eu me lembro que Daniel, ele decidiu ser síndico do prédio, há um tempo atrás, quando ele morava aqui, antes de ir para Noronha, para ter relacionamento com as pessoas. E ele gosta muito de fazer algumas coisas. E ele botou, se você tiver alguns consertos ou dificuldades no seu prédio, no seu apartamento, pode me procurar. E uma senhora procurou ele. Não sei se era para encanamento ou alguma coisa de elétrica. E ele foi lá no apartamento da senhora e consertou. Até hoje, eles têm ligações, têm relacionamentos. Você tem que pensar. Você tem que imaginar como é que se pode oferecer essas coisas. Agora, lembre-se do que eu disse no passado. Não tem como você amar sem dar. Não tem como você dar sem você perder.
Então, se você quiser amar alguém, vai ter que dar. Se você quiser dar alguma coisa, seja tempo, recursos, capacidade, aquilo que seria para você, você vai perder. Mas essa é a essência da fé cristã, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que fez o quê? Deu seu único filho para morrer em nosso lugar. E Cristo perdeu a sua vida. Deu a sua vida, experimentou a morte em nosso lugar. Continuando, as celebrações domésticas. É muito importante você pensar nas suas celebrações. Crente só chama crente nas celebrações domésticas. Por que não chamar os não crentes para as celebrações domésticas? Nas coisas que acontecem na tua casa, no teu aniversário de criança, qualquer celebração, que tal convidar uma pessoa não cristã e ali ele ouvir um testemunho? Pense nisso. Eu estou só dando proposta de como a privacidade pode ser quebrada, de como essa questão de múltiplas atividades pode também introduzir alguns aspectos, de abrir portas para a verbalização da fé. O uso do seu local de trabalho. Pense como eu posso no meu trabalho. As oportunidades dos anos 80 não são as mesmas das oportunidades dos anos do século 21. Hoje em dia, se sabemos disso, o home office é uma ida sem volta. As empresas descobriram que é muito mais barato para elas pagarem as mesmas coisas para os seus funcionários, trabalharem em casa, do que alugarem e manterem espaços caríssimos. Como é que eu uso o home office? Recentemente, eu estava recebendo a ligação de um cliente, de um prestador de serviço, e ele falou assim para mim: Senhor, eu estou trabalhando em casa, se o senhor ouvir barulho de criança, não tem problema não, que eu estou em home office. Aí eu lá na minha cabeça disse: eita, isso é novo. Você recebeu uma ligação de um prestador, de um serviço que você pediu, e ele agora está dizendo a você: se tiver criança ouvindo, me atendeu maravilhosamente, tranquilamente. De vez em quando eu ouvia: pai, ei. Essa é uma realidade que agora eu tenho que começar a pensar. As pessoas estão muito tempo onde moram. E aí, o desejo de sair, de fazer alguma coisa de fora, vai começar a aparecer. Porque ninguém consegue morar numa caverna por muito tempo. Vocês estão abrindo a mente para perceber os novos contextos e as novas realidades que estão surgindo, e eu, como cristão, preciso entender que a evangelização vai ter que enfrentar esse tipo de coisa na realidade urbana. Isso não é verdade no interior. Nas cidades pequenas do interior, isso não é verdade. Lá ainda tem a feira, meu irmão. Lá em Gravatar, quando chega na quarta-feira, na quinta-feira à noite, você não consegue mais ter acesso ao centro. Parece formigueiro que você deu um chute e as formigas ganharam o espaço, fica aquele negócio lá. E distanciamento social? Tem não, meu amigo, é na feira. Um junto do outro lá, balaio na cabeça, gente carregando com carro de mão, todo tipo de coisa vendendo na feira. A feira é grande, muita gente. No interior tem outra realidade. Mas nós estamos falando dos seres humanos, então, centros urbanos. E aí precisamos pensar também em aquilo que eu, desde o começo, tenho dito aqui: orar a Deus pedindo oportunidade. Tome o propósito: Senhor, eu quero que o Senhor me oriente por oportunidades, e o Espírito Santo vai orientar você. Agora, quando o Espírito Santo mandar você fazer alguma coisa, faça. Seja ousado. Agora, será que não? Será que sim? Eita, não, faça, vá em frente. Quebre a barreira. O presbítero Sérgio, meu filho, me contou uma história que ele tem dificuldade de quebrar essa barreira de comunicação com pessoa que não conhece.
E como ele está envolvido com a plantação da nova igreja, juntamente com Daniel, ele disse: pai, eu não podia estar envolvido nesse negócio sem me preocupar com a evangelização, né? Aí eu comecei a pedir a Deus para me dar alguém para evangelizar. Aí ele pegou um Uber, recente agora, para vir da casa dele para o trabalho. Quando ele entrou no Uber, o motorista fez assim: bom dia, senhor. Eu costumo muito conversar com os meus clientes. Eu gosto que eles falem e gosto de saber como é que eles estão passando. Como vai o senhor? Aí ele disse assim: mais claro do que esse não dá, né? Olha o motorista do Uber que Deus me deu. E ele chegou e pregou o evangelho para a criança. Pois olha, você é a resposta do meu pedido a Deus. E o motorista disse: como assim? Eu estava pedindo a Deus uma pessoa que se interessasse em me ouvir falar de Jesus. E agora eu vou falar para você. E falou. É assim que o Espírito Santo faz. Eu costumo dizer, ele dá de bandeja para você. Pegue aí, vá. Termine a obra. Porque essa obra é sua. Agora, irmãos, o tempo não permite a gente ir para muito tempo, muitos detalhes. A gente precisa olhar quais são os aspectos, como aquele que eu falei, da parede, da comunidade como um todo, que o individual não consegue chegar. Aqui é o lugar do treinamento e do incentivo. A igreja é o local de treinamento para capacitar cada membro na obra missionária. É aqui. E se você não sabe, pegue no pé do pastor, pegue no pé de um deles, você tem 4 aqui, pode pegar em qualquer um, pegue no pé do presbítero e diga assim: não te largo enquanto não me ensinares a evangelizar. Não tem maior alegria num pastor ouvir isso de um membro: eu quero saber como pregar o evangelho, eu quero saber como falar para o meu amigo, eu não sei como falar, a situação é essa, o que é que eu faço? Aqui na igreja, no passado, já ensinamos, já treinamos os adolescentes, tem que treinar toda vez, né? Porque adolescente deixa de ser adolescente, se torna jovem, a evangelizar na escola. E o método foi: leva uma Bíblia, de preferência da Barça. Nem sei mais quem conhece isso, né? A Bíblia da Barça era uma coleção que se vendia, e a Bíblia, acho que tinha 2 vezes a minha mão, assim, de grossura. Leva uma Bíblia que todo mundo veja. Coloca em cima da tua mesa. Aqui na igreja tinha um presbítero chamado Aderval. O Aderval colocava esse presbítero, esse livro, em cima da sua mesa de trabalho. E as pessoas passavam, olhavam a Bíblia, e lá tinha escrito Bíblia Sagrada. Não era só preto. E as pessoas perguntavam: você é crente? Sou. Mas rapaz, tu és crente mesmo? Tem 5 minutos para me ouvir? No intervalo a gente conversa. São instrumentos que levantam a ponta ou que levantam uma luz e alguém quer saber o que tem mais. Mas é preciso treinar, é preciso aprender. E aqui na igreja, juntos, a gente aprende e ensina. Dentro ainda dessas ações contínuas, estão os projetos sociais da igreja. Irmãos, quando se chega no projeto social, quando se chega para atender a necessidade de alguém, e muitos dessas aqui já se envolveram com esse projeto, você chega na família, com oportunidades preciosas. Mas a igreja precisa estar atento como fazer isso, como podemos ajudar. Está certo, estamos dentro de um bairro onde o projeto social praticamente é difícil. Sim, é difícil. O bairro de Casa Caiada é o bairro de classe média, média alta de Olinda, é verdade. Mas eu pergunto a vocês, quantas empregadas domésticas, quantas pessoas nesses condomínios aqui aos montes não poderia ser atendido com alguma coisa? Não sei, não pensei. Um cursinho de capacitação, de cozinha, não sei de quê. Ou seja, a igreja promovendo essas coisas. São aspectos sociais.
Há séculos, eu digo assim porque isso é antigo, Olinda ainda não tem a questão do lixo reciclado. Não sei por que essa cidade não tem um programa de arborização. Você já pensou a igreja com os jovens fazendo um programa de arborização? Olha, a igreja compra as mudas ou pega as mudas da prefeitura que ela dá de graça e sai de casa em casa em algum bairro aí. Olha, nós queremos arborizar num programa orientado pela prefeitura e os jovens entrando. Qual é o tipo de muda que você quer? O que é que a gente pede? Que você agoe somente de vez em quando. Olha, o jovem entrou em contato. Vocês estão vendo a amplitude que dá para pensar? E a gente está muitas vezes coçando a nossa barriga e olhando só aqui para dentro, se esquecendo do que eu posso fazer para fora. Ainda podemos pensar, e aqui sim, isso a igreja e a sua liderança, o GPS, precisa de pessoas para pensar nisso, são eventos que a igreja pode fazer para facilitar a evangelização. Isso é de responsabilidade da liderança da igreja. Pensar como facilitar para os membros, o que coloca na tua mão, o que permite que você traga um amigo. Eu me lembro de uma coisa muito importante, muito interessante que foi feito aqui no passado, que foi a chamada a Feira da Amizade. Nós conversamos com várias pessoas, amigos, vizinhos, todo mundo, convidando para a seguinte coisa: coisas que você tem em casa e quer vender, a igreja vai colocar aqui num dia para vender. Então, não vai deixar comissão nenhuma para a igreja, nada, zero. Você vai chegar lá, você vai expor o que você quer vender, uma batedeira, um ar-condicionado, uma televisão, um pneu novo que você tem lá, uma lanterna, uma máquina de lavar, uma máquina de fotografia, um celular. Você quer vender, leve lá, dê o seu preço, e quem comprar vai trabalhar com você. Várias pessoas aqui do condomínio de perto vieram e trouxeram coisas para vender aqui na igreja. Espaço a gente tem. Foi uma tarde de sábado, começo da noite, e muitas pessoas que vieram aqui disseram: isso é uma igreja interessante, o que vocês fazem aqui? Olha, oportunidade. Oportunidade. Alguns vieram só para ver a feira, nem para vender foi. Mas a gente tem que pensar como é que a gente quebra a privacidade, e aí as mídias, elas são fantásticas para isso. Eu conheço pessoas, e você pode jogar na mídia dele, que manda para fulano, que manda para fulano, e ficam sabendo do que está acontecendo. Eventos que facilitam. Isso a gente tem que pensar, onde a gente está, como fazer, o que foi feito, não significa que deve se repetir. Há uma nova realidade e um novo contexto que vocês que hoje fazem a igreja têm que pensar. E mais ainda, não há dúvida, chegando a um ponto de fechamento, nós precisamos de uma liderança referencial. Ou seja, os pastores são evangelistas, os presbíteros são evangelistas, os diáconos são evangelistas. E aí a igreja pode, com esses irmãos e irmãs, aprenderem na liderança. Esses que estão, os líderes de ministério são evangelistas. E ver essa referência. Porque se eu não tenho autoridade como líder da igreja de dizer evangelize como eu evangelizo, como tenho eu autoridade para dizer evangelize? A autoridade se conquista, e na igreja é pelo exemplo. Como o apóstolo Paulo dizia: sede, pois, imitadores de Deus e de Cristo, assim como eu sou. Então, há sem dúvida nenhuma esse exemplo da liderança. De você começar a conhecer pessoas que estão chegando à igreja pela ação evangelística da sua liderança. Mas isso não é fator de inércia para você. Pelo contrário, é fator de incentivo. Como isso funcionaria? E aqui eu estou terminando. Terminaria você tendo uma liderança referencial, que obrigatoriamente não precisa ser o pastor ou os presbíteros, mas líderes da igreja que se dispõem a juntar as suas forças, os seus esforços, no sentido de capacitar a igreja. Isso vai ser necessário. Claro, essa igreja sempre teve esse viés missional,
e isso partiu da sua própria liderança, partiu do seu conselho, de pessoas que têm o desejo de ver o reino de Deus crescer, e parte do coração, sabendo que o trilho que eu estou passando aqui, teologicamente falando, a doutrina que eu estou ensinando, a capacitação que nós estamos dando, é para que a igreja, uma vez capacitada, passe com o seu trem, que é a sua ação missional para o mundo. Essa liderança, por sua vez, ela vai se espraiar na igreja. De que maneira? Cada membro vai se conectar com outros e começar a treinar. Faz assim, faz assado. Isso vai formando dentro da igreja uma mentalidade evangelizadora. E aí sim, esta membresia capacitada se dirige em relação à cidade e nota, 5 pessoazinhas lá de fora, olha o resultado. 5 pessoas no núcleo, olha o resultado do lado de fora. Olha quantas pessoas foram atingidas. Queridos, a cidade continua exigindo privacidade, a cidade continua sendo múltipla disciplinar, com muitas atividades, a cidade continua sendo secular e fechada ao cristianismo, mas as pessoas com quem você se relaciona, os seus colegas de trabalho, os seus companheiros de escola, a pessoa com quem você faz academia, o local que você mora, essas pessoas geralmente estão abertas a você. Podem não estar abertas ao Evangelho, mas estão abertas para você. E alguma dessas, com certeza, estarão abertas a você, estarão abertas ao Evangelho. E aí, o que você fez? Se tornou o instrumento de Deus, o meio de Deus, que nessa cidade, que procura não conhecer a Cristo, que procura colocar de lado o relacionamento mais perto, mais próximo, e que às vezes até tenta ridicularizar o Evangelho, é transformada pela graça de vários e vários, dezenas, centenas de membros da igreja, que de segunda a sábado são missionários no mundo. Esse é o desafio que nós temos em pleno século 21. Nós que moramos em grandes cidades, ser os instrumentos de Deus como um estilo de vida. Curva a sua cabeça, vamos orar e concluir a nossa conversa de hoje pela manhã. Amado Deus, muito obrigado por esses momentos, muito obrigado por esses desafios que o Senhor nos colocou nesses grandes centros urbanos, e o Senhor nos fez estar aqui, e por estarmos envolvidos com tantas atividades e tantos contextos, em tantas situações, por estarmos exatamente nesse período, neste momento, ó Deus, sendo o teu povo nesta realidade, também queremos ter os nossos olhos abertos às múltiplas oportunidades que o Senhor nos dá de testemunhar do teu nome. Aqueça o nosso coração, aviva-nos a memória para lembrar quem somos nesse mundo e qual a nossa missão. Nós te pedimos isso nesta manhã, em nome de Jesus. Oramos assim. Amém.